Três Tempos. Jornal em 3 tempos. Informação. 3 tempos. Serviço. 3 tempos. Esportes. Agora 4h11 e aqui em São Paulo, uma polêmica envolvendo a prefeitura e moradores de um condomínio por causa de uma guarita. A repórter Carolina Ercolim vai nos contar agora essa história. Não é, Carol? Boa tarde. Boa tarde, Thaís. É verdade que funcionários da prefeitura de São Paulo retiraram com aqueles tratores uma guarita na esquina aqui da Avenida Escola Politécnica com a rua Cineasta Alberto Cavalcante, no Butantã, no oeste da capital, próximo aqui também à rodovia Raposo Tavares. Essa guarita ficava em um dos acessos do residencial Parque dos Príncipes e, segundo os moradores, servia para solicitar escolta para essas casas, para os moradores dessas casas. E os moradores reclamam especialmente porque existiu uma liminar que impedia essa retirada de guaritas, pelo menos hoje. Do meu lado, o vice-presidente da Associação de Proprietários do Residencial aqui do Parque dos Príncipes, Wilson Santoro, para explicar um pouco mais essa situação para a gente. Wilson, boa tarde. Essa liminar, ela impedia a ação da prefeitura de demolição. E por que essa liminar não chegou efetivamente às mãos da prefeitura? A liminar não chegou às mãos da prefeitura porque ela foi expedida ontem às 19 horas. E às 19 horas a subprefeitura do Butantã ela já está fechada, então não tinha como ser notificada. Hoje de manhã eles montaram um aparato às 7 horas da manhã, que estavam todo mundo aqui, e demoliram antes de nós tomarmos ciências e trazer a liminar para eles. Então, veja, esqueceram de notificar os moradores do que estava aqui e aconteceria. Notificaram sim a imprensa, notificaram aqui a Sabesp, a Eletropaulo, a polícia, a todos. Pois trataram a gente como se nós fôssemos bandidos, e nós não o somos. Nós somos uma sociedade formada. Agora, essa guarita tinha qual função aqui na verdade, não só essa que foi retirada, mas são 3 aqui ao longo do residencial. Qual é a função efetiva dessa guarita aqui? A função é de apoio ao morador. Ela não impede o livre ir e vir de ninguém. Ela deixa, todo mundo pode ir e vir. Simplesmente para o morador pedir uma escolta, pois como vocês sabem, hoje, o maior problema de São Paulo é a criminalidade, os assaltos. Então, ela está aqui justamente para dar esse apoio para o morador ser acompanhado por uma viatura ao entrar e sair de sua casa. E desde a instalação dessas guaritas, nenhum assalto foi registrado aqui no parque? Não, o que ocorreu foi o seguinte: houve uma redução drástica da onda de assalto que existia aqui. Agora a gente vai ouvir um trecho da conversa que eu tive com o promotor de justiça Daniel Roberto Fink a respeito dessa polêmica que envolve não só aqui a região do Butantã, mas também diversos bairros de São Paulo que tem guaritas ou cancelas que acabam impedindo alguns moradores de entrar. Nesse caso aqui não existe nenhum tipo de cancela, apenas a guarita que fazia o acompanhamento então de um segurança até a porta dos moradores. Vamos ouvi-lo. A segurança pública é algo que o Estado tem que prover. Para isso nós pagamos os nossos impostos. Não é razoável que o particular possa começar a cuidar da segurança pública como se fosse um problema do particular. Isso é um problema do Estado como um todo. Então as pessoas acham que fechando as suas ruas, as suas guaritas, as suas cancelas, elas estarão mais seguras quando isso não é verdade. Elas não estarão mais seguras porque elas vão andar por uma cidade insegura. Na verdade, no fundo, o que a população precisa é cobrar do poder público segurança pública. Cerca de 4 mil moradores habitam aqui esse residencial Parque dos Príncipes, de onde falamos neste momento, e eles pagam uma espécie de taxa para manutenção desse bairro aqui, cerca de R$280, que inclui inclusive câmeras na chegada aqui dos moradores, numa das entradas desse residencial, e também a manutenção de áreas verdes que existem também aqui ao longo desse parque. Agora, na verdade, se aguarda uma decisão em relação a essa liminar. Os moradores aqui esperam que a prefeitura entenda e acompanhe esse processo de escapião que eles solicitaram, porque essa guarita já existe há muito tempo por aqui, e segundo os moradores, com esse processo de escapião, ela poderia continuar aqui, já que está há muito tempo
na região. Mas a polêmica continua e a gente sabe que não é só aqui na região do Butantã que isso acontece, inclusive diversas ruas do Morumbi, por exemplo, na zona sul de São Paulo, também são fechadas, ou por guaritas ou por cancelas, impedindo o direito de ir e vir do cidadão. Obrigado, Carol. Esse é um assunto importante mesmo, porque o que disse o promotor é verdade. O poder público tem que garantir a segurança. Não deveria caber ao cidadão ter que pagar para construir uma guarita, uma cancela, até às vezes impedindo o trânsito de pessoas, dificultando a passagem de pessoas. Isso é algo que não é normal. Não devia ser assim mesmo. O promotor tem toda a razão. Só que é isso, ou então a pessoa se torna um alvo mais fácil ainda, porque a guarita e a cancela não garantem muita coisa, mas garantem um pouquinho, pelo menos aquela sensação de segurança que falam tanto, né? Às vezes nem é pra valer. Mas às vezes dificulta, né? Dificulta tudo que você pode fazer. O ladrão pode pensar duas vezes se tiver uma guarita ali com segurança. Tem um condomínio com guarita, outro sem guarita, ele deve ir pro sem guarita. Esse é o raciocínio. O promotor tem toda a razão. Tem toda a razão mesmo. Na maioria dos casos, as guaritas são feitas sem autorização, são feitas por iniciativa dos moradores e tal. Tá errado, mas é isso. Ou agora então tem muito condomínio que não, para fazer isso também, Agostinho, coloca ali o pobre de segurança, às vezes com um guarda-sol, sob chuva, sol e de pé 24 horas. É meio desumano isso. Na verdade, a solução é outra, que está muito longe de ser alcançada, né? A segurança ainda está longe de ser uma garantia do Estado e uma garantia para o cidadão e um dever cumprido pelo Estado. Então está distante, as pessoas vão tentando aqui e acolá resolver os seus problemas da melhor forma que conseguem.